Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um programa Lezê Ruína do Divã. E a nossa convidada de hoje, ela é carioca, neurocientista e uma excelente mãe. Ela veio só para estudar e não pensava em ficar. Mas agora ela mora aqui em Montreal. A nossa convidada é Luísa Pimentel. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui. Eu sou fã do seu programa. Obrigada pelo carinho, Luísa. Luísa, me fale mais como foi que você decidiu vir morar aqui em Montreal, já que você veio só para estudar. Pois é, eu vim só para estudar, vim fazer o doutorado aqui na minha área, e a minha mãe falava para mim, você não vai voltar? E eu falava, não, imagina, eu adoro o Brasil, tenho um monte de amigo. E aí fiz o doutorado e logo no começo do doutorado eu conheci o Sean, que é o meu marido. E aí pronto, o coração falou mais alto e eu acabei ficando aqui. Foi por aí. Então foi assim que decidiu, o amor falou mais alto. Exatamente. Luísa, me fale mais como foi seu processo para vir estudar aqui e se você teve alguma dificuldade sendo mulher, se você passou algum constrangimento sendo mulher. Então, eu vim aqui para fazer meu doutorado na McGill, num grupo que no começo foi bem bacana, assim, porque tinha bastante estudante internacional no meu grupo, então eu fiz amizade logo. Eu falo disso porque às vezes para o imigrante que vem aqui sem nenhum contato, né, você sente essa solidão de não conhecer ninguém, de não ter nenhum amigo. Então essa coisa foi muito bacana. Ao mesmo tempo, diretamente do meu orientador, depois eu fui pensando em algumas coisas que ele falava na época e que realmente só me agrediam porque eu era uma mulher, entendeu? Coisas preconceituosas em relação à mulher. Coisas machistas, né? Isso. Então, ele falava coisas do tipo, eu gosto de fazer mulher chorar. Nunca teve esse prazer de me fazer chorar. Eu sempre me segurei muito na frente dele, às vezes até nos momentos difíceis. E outra coisa também, ele tinha uma certa restrição com a gravidez, então ele se preocupava muito se alguém ia engravidar no processo do doutorado, porque para ele atrapalhava os planos, né? Porque, enfim, quando você engravida, você tem seu filho, você tem a licença maternidade, você para os estudos e, enfim. Então tiveram alguns aspectos assim de constrangimento, sim. Dentro do departamento, dentro de outras experiências que eu tive de laboratório, não, mas nesse caso específico, sim. É triste, né? Mas eu fazia ouvidos de mercador e continuava fazendo as minhas coisas, porque senão ele acaba ganhando, entendeu? É claro, e você não vai perder com isso, né? Exatamente. Eu estava lá para cumprir a minha missão de fazer meu doutorado, então deixa ele com as besteiras dele. Você concluiu seu doutorado? Terminei agora. Doutorado em neurociência, isso. Eu estava trabalhando com doença de Alzheimer. Eu estudava doença de Alzheimer. Uau! Que maravilha! Gostei disso. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Luísa, você havia falado que não teve tanto problema com a adaptação, porque você foi direto para a universidade, laboratório e tudo, mas para procurar emprego já foi outra história. Nos fale mais sobre isso. Exatamente. A questão da adaptação eu tive sorte, como eu te falei, eu fiz amigos muito, muito rápido aqui, porque eu cheguei no laboratório onde tinham pessoas que queriam fazer amizade, mas o emprego já foi outra história. Tem uma dificuldade que é inerente do estudante de pós-graduação, que infelizmente o estudo que você faz, no meu caso eu tinha que trabalhar no laboratório, não conta como experiência profissional. Então, assim, eu tinha 12 anos de experiência no laboratório, mas que não conta para nada. Mesmo sendo uma experiência aqui, né? Porque eu fiz 4 anos e meio de pesquisa no laboratório aqui na McGill, mas não conta. Na hora que você vai colocar no currículo, não conta como uma experiência profissional. Então, tem essa dificuldade. A outra dificuldade também para mim era o francês, que eu tive que correr atrás de aprender, porque como eu estudei na McGill, tudo era inglês. E outra coisa também é que eu saí de licença maternidade, então você fica um ano, né, por conta do neném. Isso. E a coisa do networking todo, porque como eu queria sair da minha área, né, eu queria sair da academia, eu não queria ficar na universidade, então você tem que
abrir as portas para uma série de coisas que eu não previ na época que eu estava na universidade. Porque talvez se eu tivesse já plantado umas sementinhas, eu tivesse tido menos dificuldade. Isso. Mas eu tive muito suporte aqui, né? O Quebec, ele oferece muita coisa em relação ao trabalho. Tem o Emploie Quebec, né? Que te dá uma carta, não sei se você sabe, do Prime. Isso, Prime. Premier Experience de Isso. trabalho aqui. Então, eu recebi essa carta. Eu acabei não usando, mas... outra coisa também, eu fiz um treinamento para me ajudar a encontrar emprego e até para fazer o currículo e tudo com o pessoal do Centro de Femme de Montreal. E também teve a Lina Donat, que é excelente na nossa comunidade, que me ajudou também. Então, eu tive umas ajudas, então isso foi importante, muito importante. Mas foi difícil. Teve horas que eu falei, será que eu vou conseguir, entendeu? É aquela coisa, quando você decide migrar, você tem que se reinventar. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, é verdade. E além do mais, no meu caso, eu queria mesmo mudar de área, então ainda teve essa dificuldade, né? Isso. Aqui, eu sei que você é uma excelente mãe, né? Obrigada. Você é uma excelente mãe, parabéns. Vamos perguntar às crianças. As próximas entrevistadas serão. Que sim. Você acha que o Quebec é um bom lugar para ter filhos? Em vários aspectos, sim. Em alguns aspectos são um pouco mais preocupantes. Eu acho que o Quebec oferece muita coisa para as crianças. A creche subsidiada, né? Então, você vai para outras províncias, a creche é uma coisa caríssima, né? É muito difícil. E você tem muita atividade gratuita para as crianças, muito incentivo, assim, para ter filho. Eu moro num lugar super legal, que tem centro comunitário perto, tem piscina, tudo de graça. Mas eu acho que a maior dificuldade, que são com as escolas. Eu acho que foi onde eu encontrei, assim, uma maior... um choque um pouco. O que nas escolas? É bem complexo, mas... primeiro, eu tenho esse interesse pela educação, eu gosto de dar aula, então eu sempre procurei. Eu trabalhei um pouco com aide de devoir, que é como se fosse explicadora no Brasil. Você vai depois dar aula e ajuda as crianças a fazer o dever de casa. E aí eu fiquei conhecendo mais sobre as escolas. Tem várias questões, Flávia. Uma coisa, por exemplo, foi uma experiência muito ruim que a gente teve com as minhas enteadas, né? Eu tenho 2 enteadas gêmeas de 10 anos e elas estavam numa escola, que era a escola do bairro, do endereço da mãe. E essa escola, realmente, a experiência foi muito ruim e eu puxei mesmo para a gente sair da escola. Porque era uma escola que é ideal se você for francófono. Se você fala qualquer outra língua em casa, você é literalmente discriminado. Então, uma das minhas enteadas, por exemplo, um dia apareceu em casa com 7 anos de idade, um ditado, nota 0. Eu falei, como você dá um 0 para uma criança de 7 anos? Entendeu? Você dá uma estrelinha, dá um vermelho, azul, você não dá um 0, entendeu? Aquilo eu já achei estranho, já me incomodou. Depois, conversando com elas, eu vi que as duas, durante a aula de inglês, tinham que ficar sentadas numa cadeira, assim, no canto da sala, com um livro. Não podiam falar na aula porque o inglês delas era muito bom. Então, elas não podiam se expressar durante a aula, tinham que ficar sentadas no canto lendo um livro. Como você vai dar um 0 para a criança, ou seja, você está baixando a autoestima dela, né? Claro. E o potencial que ela tem, você também está munindo, você também está cortando, entendeu? E aquilo me incomodou muito. Eu falei, gente, isso está errado, você não pode fazer isso com uma criança. E aí a gente começou a busca. Aí vamos ver a escola alternativa, aí tem a Rudolf Steiner, enfim, tem milhões de diferentes métodos. Isso. E aí, por acaso, eu comecei a trabalhar na Santa Arsene, que é a escola de bairro do meu endereço com o meu marido. Na época eu nem sabia que era a nossa escola de bairro. Mas eu comecei a trabalhar lá e achei bem interessante. Assim, eu trabalhei lá como explicadora. Isso. E aí conheci melhor a escola. E aí um dia eu falei para o meu marido, vamos lá, eu vou tentar ver se eu consigo inscrever ela na escola. Aí, por sorte, era a escola do nosso endereço. E hoje em dia é uma diferença brutal, assim, entre a experiência que elas tinham nessa escola e essa, agora, escola. Elas ajudam as outras crianças que não sabem inglês direito, entendeu? Então, é uma outra coisa. Isso. Você vê que elas despertaram mesmo. Elas, como uma florzinha que estava murcha ali, agora elas desabrocharam, sabe? É uma outra coisa.
Uma outra coisa muito séria nas escolas aqui é esse tal de TDAH, né? É o distúrbio do déficit de atenção. Déficit de atenção. Uhum. Eu pesquisei muito sobre isso, escrevi até um resultado das pesquisas, eu fiz um blog sobre isso, que era um trabalho de faculdade que eu fiz. Existem escolas do Quebec que até 25% das crianças tomam Ritalina. Ritalina é um medicamento para o TDAH, né? Para o déficit de atenção. E isso é uma coisa gravíssima, porque não existem ainda evidências suficientes para sustentar que a Ritalina é indicada em todos os casos, entendeu? Em casos muito extremos, onde a criança realmente não consegue funcionar. E outra observação que eu fiz é que essas crianças que estavam tomando esse medicamento eram crianças que estavam passando por situações de vida muito difíceis. A mãe tinha câncer do seio, estava fazendo quimioterapia. O outro, os pais tinham se separado, tinham casado com outras pessoas e de repente ele tinha 5 pessoas novas na família dele. O outro, a mãe tinha mudado de país e tinha deixado ele com o pai, então ele quase não via mais a mãe. Então, assim, eu acho que existe também uma certa falha do sistema em lidar com essas crianças, entendeu? Dar atenção a cada problema específico. Exatamente. Que não há necessariamente ter que utilizar a medicação. Eu acho que a medicação é recomendada em certos casos, mas deveria ser um último recurso. Enquanto imigrante, a gente fica muito refém, né, Flávia? Porque você vem para um país que você pensa, a gente já vem, às vezes, né, nem todo mundo, com aquela ideia de que é um país de primeiro mundo. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Aí você chega, você não fala nem a língua direito, então você não tem nem como argumentar, às vezes, com o professor, porque muitas vezes são os professores que vêm atrás de você falar. Então, seu filho tem um problema e a gente recomenda que você vá procurar o psicólogo. Aí o psicólogo já vem e já vem direto com um diagnóstico. Aí você vai ver o médico, aí o médico vem com a medicação, entendeu? E eu tenho amigas que foram assim, que tiveram que tirar os filhos da escola, porque existia uma insistência da escola em botar esse rótulo de déficit de atenção nas crianças e elas lutaram contra isso e acabaram tirando da escola, entendeu? Mas você imagina umas pessoas que não têm tanta convicção, que às vezes não tem nem tempo de se informar, que às vezes nem tem a informação, entendeu? E aceita. Porque não sabe. E também você está no meio de uma imigração, tanta coisa na sua vida, coisa. né? Isso, você acaba... Pra você gerenciar, é muito difícil. Então, eu entendo. E você fica com medo. Será que se eu não der medicação, meu filho vai ser menos ou vai ser pior do que o outro, entendeu? Será que eu estou fazendo a escolha certa? É muito complicado. É complicado, é uma situação complicada. É bem complicado. Mas dizem, eu não tenho informação muito sobre o Brasil, mas dizem que no Brasil também está começando uma onda bem séria dessa medicação. Porque nesses casos também tem um método natural, né? Também, como os florais de Bach, que viu até aqui a nossa convidada Adriana Souza. Eu assisti, muito bacana. Então, assim, é um outro método e é natural. Várias coisas. Então, meditação, yoga, psicoterapia. Eu ouvi até falar em uma escola, acho que aqui no Canadá, mas não é em Quebec, que trabalhava as crianças com o yoga. É maravilhoso. E a meditação, ela ensina uma habilidade que você leva para a vida toda, entendeu? Então, mesmo que não vá curar o déficit de atenção do seu filho, é uma coisa que vai ser benéfica para ele, entendeu? Isso. Então, eu acho que tem muitos outros caminhos e a gente está puxando muito para o lado farmacêutico. E eu, inclusive, fiz farmacologia. Você conhece, né? Conheço bem. E tem a indústria também por trás, né, Flávia? Que é sempre complicado. É complicado poder, né? Muito. E o que você daria de sugestão, assim, de dicas para as mães, né, no mês das mães, para as mães que estão em casa e pensam em vir para o Quebec já com seus filhos, ou as mães que já estão aqui e ainda vão colocar as crianças para a escola ou para a creche, porque na creche eu acho que não tem tanto problema, mas nas escolas. Mais na escola. Até porque a medicação geralmente é a partir dos 6 anos, então é por aí que a coisa começa a apertar um pouco, né? O que você diria para essas mães de uma orientação nesse caso, de se defender caso elas tenham que ser, caso eles impõem, caso elas se encontrem numa situação dessa. Isso.
Eu acho que é se informar. Eu acho que informação nunca é demais. E se informar, existem pesquisas que são acessíveis a todo mundo, pesquisas que são validadas e que tudo. Também, se quiserem me mandar um e-mail, conversar comigo, tô aberta. Olha aí. Tô aberta. A Luísa está aberta. E trocar informação, conversar com outras pessoas, com pessoas que já passaram por isso. Yes. E na questão de argumentar, no final das contas, o filho é seu. Então, assim, se você tá te incomodando, se você não acha que é aquilo, entendeu? Procura opinião de diferentes especialistas, conversa com pessoas que já passaram por isso, confia no seu instinto de mãe também e pai, né? E se defende, sabe? Com as armas que a gente tem, que são a palavra, né? Você argumentar e tudo. E, se necessário, mude de escola. No caso da gente a gente não teve esse problema da hiperatividade, desse diagnóstico, mas a gente viu que não estava funcionando na escola e mudou, né? Então, é o melhor método. Aqui, infelizmente, com a coisa da escola de bairro, você fica um pouco limitado na escola pública, né? Mas também também existem outras escolas de outros métodos alternativos que são, pelo menos em parte, subsidiada pelo governo. Então, a mensalidade não é exorbitante como a mensalidade no Brasil, né? Okay. E às vezes vale o investimento. Com certeza. São os filhos, né? Com certeza. Olha a dica da Luísa. E se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar o contato dela aqui. Por que não? Obrigada, claro. Luísa. Luísa, e agora você trabalha com o quê e quais são os seus projetos futuros? Então, eu tenho muita sorte de trabalhar numa equipe majoritariamente de brasileiros, né? A gente às vezes fala mal do nosso povo, mas a gente tem uns lados muito bacanas. Tem gente muito legal. Muito, muito. E eu trabalho, a empresa é de uma brasileira, Margarete Magdesian, meu colega de trabalho, Guilherme, também brasileiro. A gente tem outros brasileiros também trabalhando com a gente. Uau. E é uma startup, uma microempresa, que a gente trabalha na Concórdia. Eles têm uma aceleradora de startups. Ou seja, se você tiver uma ideia, uma coisa que possa virar um business, né, que possa virar um negócio, eles abrem um espaço para você tem um espaço de graça, você tem coach, ou seja, você tem uma pessoa para te ajudar. De graça? Exatamente. Uau. E eles te ajudam a encontrar financiamento, eles te ajudam com o business development, né, com o desenvolvimento da sua ideia e tudo. É um espaço muito bacana. A nossa empresa se chama Ananda. E a gente trabalha com, o nome é bem complexo, mas eu vou explicar. Microfluidic Devices for Cell Cultures. Oh my Dispositivos microfluídicos para a cultura celular. É uma tecnologia que hoje em dia muita gente chama de Organ on a Chip. Ou seja, a nossa proposta é de trazer modelos muito mais próximos ao corpo humano do que os modelos que a gente tem hoje em dia. Então, a gente consegue reproduzir o cérebro, por exemplo, numa organização muito mais próxima ao que a gente tem na natureza do que os modelos atuais. Uau! Então, isso foi tudo desenvolvido pela Margarete com um outro pesquisador na McGill. E uma equipe maravilhosa, só de brasileiros, fantástico! Praticamente só de brasileiros. A gente tem o nosso coach francês. Mas majoritariamente brasileiros. Uau. E a ideia é diminuir o número de animais usados em pesquisa, reduzir ao máximo, né? E conseguir usar modelos de células humanas, então um modelo muito mais próximo, porque hoje em dia na indústria farmacêutica se gasta muito dinheiro investindo em pesquisas que não dão em nada no final. São números assim assustadores. Eu acho que, se eu não me engano, são 95%, talvez o número seja muito grande, de medicamentos para doenças neurodegenerativas que atingem o cérebro, que falham quando vão tentar ir para o mercado, porque vem de um modelo que não é próximo ao ser humano, que não reproduz o que é na natureza. Então, você testa, os primeiros testes são ótimos, quando você vai tentar fazer os testes clínicos nos seres humanos, não dá em nada. Então, é um desperdício de investimento, de dinheiro de imposto que a gente paga e, enfim, de recursos, de tudo, claro, né? Então, a gente está sempre nessa luta aí de conseguir avançar a ciência
numa forma até sustentável, eu diria. Que maravilha, bem bacana. Luísa. Fiquei assim, fantástico. Nossa, sou muito feliz de trabalhar lá. Não só pela equipe, mas pelo trabalho que a gente faz e tudo. Uau, olha aí a comunidade, viu? Eu tô maravilhada. Obrigada, Luísa, você é muito gentil. Luísa, e seus projetos para o futuro? Você tem algo em mente que você pretende... Assim, eu não sou muito de viver no futuro. Eu vivo bem no presente. Eu não sei se foi da minha infância, que eu mudei muito de lugar. E eu vivo bastante no presente e tento curtir o que tá na vida agora, sabe? Ainda mais agora que eu tenho feito muita meditação. É aquela coisa de, vamos estar aqui. Mas tenho vontades, assim. Tenho vontade de voltar a escrever, que é uma coisa que eu gosto. Tenho vontade de mexer com música de novo. Eu gosto muito da parte de comunicação científica, ou seja, pegar o conteúdo técnico, pesado da ciência e traduzir ele numa linguagem acessível para todo mundo. Tenho projetos mil com a Estela Furquim, queridíssima, com a Alessandra. Eu sou muito das ideias também, eu tenho várias ideias. Mas, no momento, eu tô bem feliz onde eu tô, na Ananda, e tô caminhando com eles e vendo o que vai dar. Fiquei super interessada pela Ananda. Obrigada. Olha aí, pra você que tem interesse de montar uma empresa, é isso? De microempresa. Se quiserem saber também informação sobre essa aceleradora, se chama District 3, District 3. É uma aceleradora na Concórdia. É muito bacana o espaço deles e o quanto eles realmente são uma referência aqui de aceleradora de startups. É muito bacana. Então. E toda sexta-feira eles têm um tour. Você pode ir de graça, conhecer o lugar e saber o processo de seleção e tudo. Uau! Então nós vamos deixar aqui o contato da Luísa e das empresas, né? Isso. Bom, a empresa da gente chama Ananda Devices, né? Se vocês quiserem conhecer. A gente ganhou agora, foi selecionada entre 7 iniciativas de mulheres pelo CEO, porque CEO dá apoios a empresas que têm CEO mulheres, né? Por isso que é CEO. E a Margarete é a nossa CEO, né? Menina, eu conheço essa Margarete. Tem que conhecer, você tem que entrevistar ela, com certeza. Vai ser uma entrevista maravilhosa. Parabéns. Então, a gente tem o site www.anandadevices.com. Na verdade, não tem www, agora que eu lembrei que meu colega de trabalho me falou. Mas é anandadevices.com e o meu e-mail é Luísa com S, S de sapo, B de bola, P de pato. Então aquele spray SBP, sabe? Luísa SBP, sem propaganda, @gmail.com. Podem me escrever se quiserem saber sobre inovação em Montreal, sobre montar sua empresa, sobre... Eu adoro trocar ideias e eu acho muito importante ajudar a nossa comunidade. Isso, muito importante. Então, juntos sempre. Minha caixa de... Eu não sou muito boa de escrever e-mail, mas telefone, alguma coisa a gente consegue se falar. Com certeza, obrigada por Imagina. isso. Margarete, parabéns, querida. E vem aqui conversar com a Flávia. Venha. Agora, Luísa, nós vamos pro bate-bola mulher, ok? Sim, ansiosa por essa parte. E adoro. Vamos lá pro bate-bola mulher. Eu tenho que ver aqui as perguntas. Qual foi o seu maior desafio? Ser mãe, sem dúvida nenhum. Ainda é. Porque é um desafio. É um desafio que eu acho... Eu não sou uma pessoa muito de... É engraçado, eu falo de informação, mas eu não sou uma pessoa de me informar muito. Porque como eu vivo muito no presente, eu não penso muito. E eu acho que eu não me preparei muito para ser mãe. Eu já achava que eu já tinha uma ideia, como eu já ajudava meu marido há muito tempo a cuidar das minhas enteadas, mas ser mãe ainda é um desafio. E a minha filha é linda, mas ela me desafia todos os dias, com certeza, com a personalidade dela. Mas vai ser uma mulher forte. É isso que eu quero, para as 3, eu quero muito. Com certeza. Que elas sejam o que elas quiserem ser. É esse o meu desejo para elas. Você é uma excelente mãe. Obrigada. O livro que mais te fez questionar? Olha, o livro que mais me fez questionar. Eu li um recentemente que eu gostei muito. Eu tô mudando muito. Eu vi que as minhas referências eram todas muito masculinas. Então agora, recentemente, eu tô tentando buscar e conhecer a ótica da mulher um pouco também, sabe? Tem um livro da Chimamanda, que é uma feminista nigeriana, que está super que é Como Criar uma Filha Feminista, Como Criar uma Criança Feminista, que eu li recentemente. Eu não sei se o título é exatamente esse,
mas me fez questionar bastante como, o que eu tô fazendo, se o que eu tô fazendo... como é que... É da muitas forma que coisas eu acho que eu tô fazendo de uma forma bacana, mas tem coisas que eu posso mudar também. Melhorar. Exatamente. Que ótimo. Um medo. Ai, um medo de perder as pessoas que eu amo. Esse é o maior medo de eu todos. tenho muito medo desse. Muito. Também. Um lugar. Um lugar. O Arpoador, no Rio de Janeiro. Que lindo! Que sempre foi um lugar assim, sabe quando você tá assim com a cabeça cheia, que você tá precisando pensar? Bicicleta, Pedra do Arpoador, senta, olha para o mar e pensa, nossa, olha como a natureza é imensa, enorme. Meu problema perto dessa onda maravilhosa aqui não é nada. É fácil, né? Que mulher te representa? Mulher que te inspira? Minha mãe, né? Olha, clichê. É claro, Minha mãe realmente, assim, eu vejo... Minha mãe me criou sozinha, então... E criou uma pessoa que conseguiu passar por todos os estudos, fazer um doutorado. Eu sempre falo, eu repito para ela todos os dias. Tudo que eu sou, eu devo a você. Que lindo. Então, minha mãe, com certeza, ela me inspira. Tem outras também. Eu conheço muitas mulheres inspiradoras aqui em Montreal, por acaso. Tem a Estela, que eu gosto muito, a Alessandra, a Priscila, Cecília, uma amiga queridíssima. Sim. Tem muitas, Alice, enfim. Um grupo de mulheres fortes. Obrigada. A rede de mulheres aqui é muito bacana, muito bacana. E várias que eu conheci no seu programa também. A Ilusa. Eles são fofos. Adoro. Muitas pessoas bacanas. A Dani Coenga também. A Dani. A Andréia, enfim. Enfim, são muitas. Juntas somos mais fortes. Com certeza. Luísa, essa entrevista foi maravilhosa. Muito obrigada por essa oportunidade de lhe conhecer melhor, né? Conhecer o seu trabalho. Já sabia que você era uma excelente mãe, que você que você é. E obrigada por estar aqui presente. E você que está em casa, que gostaria de saber mais sobre o trabalho da Luísa Pimentel. E vou deixar aqui todos os contatos que ela acabou de falar. E é isso. Muito obrigada pela participação de todos que estão nos assistindo e obrigada principalmente a Heloísa. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, querida. Beijinho. Um beijo. Eu amei essa entrevista com a Luísa Pimentel, espero que você também tenha gostado. E para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, vamos prestigiar essas mulheres, porque juntas somos muito mais fortes. Muito obrigada, se inscreva, dê o seu like, convide os amigos e as amigas. Beijos.